Eu vou começar esse vídeo contando uma história que eu sei que vocês gostam bastante, é uma história que eu nunca mais esqueci. Uma aluna minha, Patrícia, vou preservar a identidade dela, mas ela começou a usar Monjaro e aconteceu exatamente o que acontece com milhares de mulheres. Eu já vi várias vezes isso acontecer com alunas antes de entrar aqui na consultoria. Ela perdeu completamente a fome. Nos primeiros dias ela já estava bem feliz com isso, ela estava encantada. Agora eu não sinto mais fome, ela mandava uma mensagem assim: Bruno, eu simplesmente esqueço de comer. Tô ali trabalhando, esqueço de comer. Ela dizia que isso era realmente uma vantagem, ela falava como se fosse uma vantagem. E no começo até parecia, porque a balança começou a baixar muito rápido. Então, 2 quilos na primeira semana, depois mais 3 quilos na outra semana, aí já juntou para quase 10 quilos, ela estava feliz. Só que um mês depois ela voltou para realmente conversar comigo, passar um feedback e disse uma frase para mim que preocupou bastante. Bruno, eu tô emagrecendo, mas parece que o meu corpo tá ficando estranho. E na hora eu perguntei assim, mas como assim? O que é estranho? Ela respondeu, minha barriga diminuiu, mas o meu glúteo também diminuiu bastante e tá perdendo a forma. A minha perna tá perdendo a forma. O meu braço que não era mole tá ficando mole. E eu tô me sentindo muito mais fraca. Foi aí que eu pedi para ela me mostrar tudo que ela tinha comido, por exemplo, no dia anterior e nessa semana, né? Eu olhei e entendi exatamente o mesmo problema. Sabe quanto ela tinha consumido de proteína o dia inteiro? Praticamente nada. Ela tinha tomado café, tinha comido pão, tinha comido pedaço de fruta, iogurte, uma sopa à noite. Na cabeça dela, como ela estava com pouca fome, qualquer coisa servia e uma coisa mais fácil dela comer. E esse é um dos maiores erros que eu vejo em mulheres que começam o Monjaro. Elas confundem comer menos com comer melhor. São coisas, tem um abismo de diferença entre as duas coisas. E eu gravei esse vídeo justamente para evitar esse erro, porque eu vejo milhares de mulheres investindo milhares de reais no tratamento, mas desperdiçando grande parte do resultado simplesmente porque ninguém ensinou o que deveria estar no prato, como comer, o que deveria comer. Então hoje eu vou mostrar exatamente como montar a alimentação de uma mulher que está usando Monjaro, desde o café da manhã até o jantar. E no final do vídeo eu vou mostrar o alimento que quase ninguém prioriza e que pode fazer muita diferença para você preservar a massa muscular durante o seu emagrecimento. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa muito rápida. Se você conhece alguém que está usando Monjaro, você usa Monjaro, já usou, deixa seu like aqui, porque quanto mais esse vídeo chegar para mais mulheres na hora certa, menos mulher vai cometer o erro da Patrícia. E já se inscreve no canal, porque toda semana eu posto vídeos sobre emagrecimento, sobre você mudar o seu corpo, sobre Monjaro, sobre qualquer tipo de caneta, realmente para fazer o seu resultado ser melhor e mais rápido, para você conquistar um resultado bem melhor e duradouro. Agora já presta atenção aqui. Quando a maioria das mulheres começa a tomar o Monjaro, a primeira mudança que ela percebe é essa diminuição da fome. Isso pode ser uma grande oportunidade, mas também pode virar um problema. Porque se você comer menos, cada refeição passa a ter ainda mais importância, porque são menos refeições. É como se cada garfada precisasse trabalhar a seu favor. Então, se eu estivesse usando Monjaro hoje, a primeira coisa que eu faria seria: primeiro, você tem que parar de pensar em apenas de calorias, assim, calorias, calorias, calorias. Eu começaria pensando em qualidade da comida. A pergunta deixaria de ser quanto eu vou comer e passaria a ser o que meu corpo realmente precisa. A primeira prioridade seria a proteína, porque durante o processo de emagrecimento existe sempre a preocupação de preservar a massa muscular. E quanto melhor você preserva essa massa, maior a chance de manter um corpo firme, com mais definição, com a composição corporal melhor. Isso é muito importante, porque em vez de você começar, por exemplo, começar um dia tomando café com pão com manteiga, eu faria um café da manhã que já entregasse proteína. Pode ser ovos, iogurte natural ou greu com alto teor de proteína, um queijo magro, ou outras fontes de proteína que façam sentido para a sua rotina e para a sua orientação nutricional. Depois eu incluiria uma fruta, porque frutas também têm espaço em uma alimentação equilibrada. O erro não é comer a fruta, o erro é achar que só tem que comer a fruta que vai resolver tudo. Não é assim. Ela fornece vitaminas, minerais e fibras, mas dificilmente substitui uma boa fonte de proteína. Depois vem outra prioridade, a água. Muita mulher esquece disso. Como sente menos fome, algumas mulheres acabam percebendo também que bebem menos água durante o dia. E manter uma boa hidratação é realmente muito importante durante todo esse processo de emagrecimento e definição. Beleza, agora vamos para o almoço. E aqui acontece outro erro enorme. Tem mulher que tira completamente o arroz, tira o feijão e fica apenas comendo salada e às vezes um pedacinho de nada de frango, um pedacinho de nada de carne e acha que isso é uma alimentação perfeita. Não é, não é. Porque uma refeição equilibrada normalmente combina proteína, vegetais e uma fonte adequada de carboidrato. Então, isso ajustado a cada necessidade, lógico. O objetivo não é passar fome, porque isso aí você já está fazendo. É alimentar o corpo da forma mais inteligente possível.
E existe um alimento que praticamente todas as alunas passam a priorizar quando entendem o processo. É um alimento que ajuda muito mais do que elas imaginavam. E é justamente sobre ele que eu vou falar agora. E esse alimento, ele justamente é o quê? A proteína. Na minha opinião, ela deveria ser a primeira coisa quando você pensa em montar uma refeição, durante qualquer tipo de tratamento de emagrecimento, de definição, qualquer um, ele tem que ser pensado primeiro. E sabe por quê? Porque quando o Monjaro reduz a sua fome, você passa a comer menos. Se você já vai comer menos, cada refeição precisa entregar muito mais qualidade. E a proteína ajuda justamente nisso. Ela contribui para preservar a massa muscular durante o emagrecimento. Ela vai aumentar a saciedade e vai fazer a parte da construção de um corpo mais firme, mais definido. Foi exatamente isso que começou a mudar na Patrícia, porque a gente reorganizou completamente o prato dela e todos os pratos dela. Eu não comecei tirando comida, isso não faz sentido. Eu comecei escolhendo melhor os alimentos. Então, no café da manhã, ela passou a consumir uma boa fonte de proteína. Então, ovos, iogurte rico em proteína, queijo branco, sempre acompanhando uma fruta quando fazia sentido, quando ela conseguia encaixar. No almoço, a primeira coisa que a gente já entrou, que tinha no prato dela que ela não fazia e começou a ter, é uma proteína. Então, frango, peixe, carne magra ou alguma outra fonte, depois os vegetais e por último uma quantidade de carboidrato compatível com o que ela gostava, com o que ela realmente tinha a afetividade de fazer. Você percebe a diferença? Ela deixou de montar um prato pensando no que precisava cortar e começou a montar pensando no que o corpo precisava receber. E esse detalhe ele muda completamente o resultado. E deixa eu te falar agora um outro erro gigantesco. Muita mulher começa a monjar e pensa, como quase não sinto fome, vou aproveitar para comer o mínimo possível. Isso pode parecer uma boa ideia no curto prazo, ali na primeira semana, na segunda, na terceira. Mas, no médio prazo, pode cobrar um preço alto, porque emagrecer rápido não significa emagrecer bem. Se você reduz demais as calorias, deixa de consumir proteína suficiente e realmente abandona a musculação, você vai aumentar a chance de perder massa muscular junto com a gordura. E aí que aparecem aquelas reclamações que eu escuto todos os dias. O meu glúteo diminuiu, minha perna afinou, eu estou perdendo firmeza, eu estou mais flácida. Muitas vezes o problema não foi o Monjaro, foi a forma como o emagrecimento aconteceu com essa mulher. E agora vamos para os lanches. Eu gosto bastante de trabalhar com praticidade e afetividade aqui na minha consultoria, porque ninguém consegue seguir uma alimentação perfeita todos os dias. Isso é normal, você não precisa se julgar por isso. Então, quando a Patrícia precisava fazer um lanche, a prioridade continuava sendo o quê? A proteína. Iogurte proteico, queijo, ovos cozidos ou alguma outra forma de comer os ovos, ou outras opções que fossem fáceis dela carregar e realmente consumir no dia a dia. Isso evitaria ela chegar no jantar, por exemplo, com muito mais fome. E já que a gente já está falando de jantar, esse também é um horário que muita mulher erra. Tem mulher que simplesmente pula a refeição, pensa assim, já comi pouco hoje, então vou dormir sem jantar. Mas dependendo da rotina e da orientação da sua nutricionista, isso pode dificultar muito atingir uma ingestão adequada de proteínas durante o dia e de nutrientes também. Por isso, muitas das vezes, faz mais sentido você fazer uma refeição leve, mais completa, por exemplo, uma fonte boa de proteína, legumes ou verduras, e uma quantidade de carboidratos, do que você, por exemplo, ficar sem comer ou falar que só vai comer no dia seguinte e ficar sem jantar. Agora eu quero falar de suplementos, porque essa também é uma pergunta que eu recebo bastante das minhas alunas, que eu recebo praticamente todos os dias. Bruno, quem está usando Monjaro precisa tomar whey? Precisa tomar creatina? Sobre o whey, a resposta é simples. O whey, ele não é obrigatório, ele não emagrece mais, ele não potencializa o efeito da medicação, mas ele também pode ser uma ferramenta prática para te ajudar a atingir a quantidade de proteína do seu dia, quando isso não é possível apenas com alimentação, ou seja, ele facilita, mas não substitui uma alimentação equilibrada. Por exemplo, se você ir lá na Growth comprar um whey protein, vai te ajudar. Agora, outra dúvida muito comum é sobre vitaminas. Eu preciso tomar vitaminas porque estou comendo menos? Isso vai depender. Quem deve validar isso é o nutricionista que você está fazendo o acompanhamento, porque em alguns casos pode ser necessário e realmente você tem que colocar algum tipo de vitamina, algum tipo de mineral, consumir isso de forma de suplementos, ou em algum caso não, isso vai depender muito de caso a caso. Por isso é importante você ter realmente esse acompanhamento. E agora deixa eu só terminar de contar a história da Patrícia. Depois que a gente reorganizou tudo, a alimentação, ela continuou emagrecendo, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Ela começou a gostar muito mais do resultado, porque não era apenas a balança que estava mudando. O corpo inteiro começou a responder melhor. Ela já se sentia mais disposta para fazer tudo, mais forte. Os treinos eles melhoraram, o glúteo começou a ficar mais preservado, ela tinha mais disposição para trabalhar, realmente para cuidar dos filhos. Foi aí que ela falou uma frase que eu realmente nunca esqueci. E ela falou assim, Bruno, eu achei que o segredo era comer menos, e agora que eu percebi que o segredo era comer melhor. E eu quero que você termine esse vídeo
lembrando exatamente dessa frase para a sua vida toda. Porque o Monjaro ele pode ajudar muito no controle de apetite, mas ele não escolhe os alimentos por você. Essa decisão ela continua sendo sua. Então, se você usar esse período para criar uma alimentação rica em proteína, treinar musculação, seja em casa ou na academia, beber água suficiente e realmente construir os hábitos que consiga manter depois da medicação, a chance de você ter um resultado grande e depois manter esse resultado, elas aumentam muito. E agora, se você apenas aproveitar que está sem fome para viver de café, pão com manteiga e bolacha, e qualquer coisa que aparecer pela sua frente, o corpo vai sentir essa conta. Nem que seja agora, mas depois. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, porque toda semana eu posto conteúdos para ajudar muitas mulheres a emagrecerem, a realmente construírem um glúteo melhor, conseguir definir barriga, mudar totalmente o corpo. E eu quero saber de você, qual é a refeição que você mais tem dificuldade de fazer usando o Monjaro? O café da manhã, o almoço, o jantar, ou você simplesmente perdeu a vontade de comer? Escreva aqui nos comentários, que eu realmente leio todos os comentários, para até as dúvidas de vocês irem para os próximos vídeos também. Então já deixa aqui embaixo.